E aqui que nós vamos ler, depois de fazer essa introdução a respeito das promessas do Espírito Santo, que já Joel 2,28 relata ali que há de ser que enviarei meu Espírito, será derramado sobre toda a carne. Aí fala que os velhos terão sonhos, e terão visões os jovens, e profetizarão. E ela se cumpre em Atos 2. Mas se cumpre em Atos 2 porque Cristo veio, e com ele cheio da graça do Espírito Santo. Em Mateus 10, ele distribui para os 12 apóstolos, para que eles fossem ao caminho. Deixou um pouquinho da sua graça sobre cada um deles, para que fossem ao caminho, visitando as aldeias, os valados e as casas. Em Lucas 10 também fala sobre 70 discípulos que vêm auxiliá-lo nessa obra, dizendo: olha, a seara é grande e são poucos aqueles que trabalham na ceifa, poucos são os ceifadores. Envia, Senhor, obreiros. A palavra obreiro não é original, é a palavra trabalhador, mas eles colocaram obreiros para designar questões de cargos hierárquicos nas denominações. É trabalhador. Então vá, entra, e se naquela casa, naquela habitação que tu chegares, aquela casa tiver paz, a minha paz repousará sobre eles. Se caso não tiver paz, numa pessoa que não tenha paz naquela casa, essa paz que é minha, que vocês estão dando, ela voltará para ti. Vá, siga em frente. Não seja uma pessoa importuna, não seja uma pessoa que esteja escandalizando aos outros, esforçando-se demais, e a pessoa não querendo ouvir aquilo que eu coloquei no teu coração para que fale. Vá, expulse os demônios, coloque as mãos sobre os enfermos e os cure. Faça aquilo que eu estou mandando e determinando, e vocês o façam pelo amor. E quando eles voltam faceiros, alegres, dizendo: ó Senhor, do teu nome até os espíritos malignos se sujeitam a nós. Eles não se preocupem quanto a isso. Antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E ainda ele completa: eu estava lá quando eu vi quando Satanás, o inimigo, o adversário, foi expulso do céu e caiu como um raio sobre a terra. Então tudo isso está relatado nos evangelhos, e a gente sempre lembra que nós não somos fanáticos. O fanatismo mata primeiramente a pessoa que é fanática, depois as pessoas que estão perto dela. Observamos isso no fanatismo religioso, os muçulmanos, num rito que é aqueles radicais que se chamam, né? Que são extremos radicais, que não aceitam nenhum tipo de outro comportamento ou outro tipo de fé, que a deles é única. Então, quando alguém acha que a sua é a principal, a sua maneira de pensar é a única e verdadeira, ele começa a machucar as outras pessoas, os outros pensamentos e as outras ideologias. Cristo ensinou a amar, e nesse amor nós vimos as outras pessoas de uma forma de igualdade, não de inferioridade, como se nós fôssemos superiores a elas. Não. Nós somos pequenos, somos falhos, somos pecadores, somos imerecedores daquilo que nós temos da parte de Deus, que é a sua graça. É uma graça imerecida. E esse amor que somente Cristo tem, não tem um outro líder que eles criaram, que o homem criou, que apresentou, que tenha esse amor verdadeiro, puro, a qual sente a dor do outro, sente a necessidade do outro, sente a alegria do outro e compartilha a alegria, compartilha a dor, compartilha as necessidades. Só Jesus. E quem tem Jesus na sua vida produz esses frutos na sua caminhada. Se não fosse assim, nós seríamos os tais chamados hipócritas que Jesus debateu constantemente em rosto com eles, que eram os senhores da lei, que eram os chamados sacerdotes e judeus da lei mosaica. Então por isso que eu sempre falava nas congregações, e o irmão acompanhou várias vezes que eu preguei, falando sobre isto. Sigam a Cristo, não sigam a Moisés. Moisés foi um homem usado por Deus para trazer o povo do Egito para a terra prometida. Jesus tem um ministério de salvação eterna a todos aqueles que confessam a Cristo. Moisés morreu olhando para a terra prometida. Tem muitos que estão lá atrás de Moisés, ainda perdidos no Egito. Não conseguiram ver a terra ainda. Mas quem está em Cristo consegue imaginar a nova Jerusalém celestial. É a diferença. É isso que eu falava. Só que daí entra em outras questões mosaicas, que alguns líderes gostam de usar isso para ter as pessoas nas suas mãos. Porque é jugo. E o jugo manipula. O jugo é canga. O jugo é peso sobre as costas que Jesus já tirou.
Então, nessa fragrância de amor, nessa pureza, nessa santidade de Cristo, é que nós somos transformados dia após dia. E o apóstolo Paulo fala ainda, capítulo 2, versículo 16, da sua primeira carta aos Coríntios, que nós agora temos a mente de Cristo. Em Gálatas 2:20, ele diz que nós estamos crucificados em Cristo. E se nós estamos crucificados em Cristo, nós morremos junto com Ele. Mas renascemos com Ele. E não agora mais vivemos, mas Cristo vive em nós. Então é fácil de entender. E se você ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 12 a seguir, você vai entender que existe um véu sobre a face de alguns. Existe um véu sobre o coração de alguns. Mas que foi tirado na morte de cruz. Porque quando Jesus morre na cruz do madeiro, ele entrega a seu espírito a Deus e diz: olha, Senhor, está consumado. E o véu do templo se rasga de cima a baixo. Isso não é nada que é do que dando livre acesso para eu e você chegar até Deus por intermédio de Cristo. Que todo aquele sacrifício mosaico encerrou com a morte de Cristo. Isso que é a verdade. A verdade está em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fora disso, é heresia. Então a palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Gálatas 5, versículo 22. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amém? Antes de eu ler todas aquelas promessas de Cristo sobre a questão do Espírito Santo, se você está produzindo esses frutos, pode procurar. Se você está produzindo algum desse fruto aqui, e você crê em Cristo, conforme a Escritura diz, e conforme o Espírito nos revela, se você produz algum fruto desse aqui, você se acha em algum fruto que você está produzindo que está escrito aqui, é porque você tem o Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo não é a manifestação que alguns falam, conforme eu já citei anteriormente, de derrubar as pessoas nas congregações, de falar em mistérios e não ter a revelação, de profetizar pela carne e destruir uma pessoa ou uma família, de correr pela nave do tempo, como se dissesse: eu tenho fogo nos pés, e falar algumas coisas bizarras que não edificam. Se você quer conhecer mais um pouco sobre a questão do Espírito Santo, depois em casa, lendo, leia 1 Coríntios capítulo 12, que fala a manifestação do Espírito Santo. Leia o capítulo 13, que fala sobre o dom supremo, que é o amor. E leia o capítulo 14, que fala como é que deve se comportar quem está cheio do Espírito Santo. Está os passos ali. E isso não é regra, não é regrinha. É somente quem estava escrevendo estava cheio do Espírito Santo, manifestando para os outros que assim fizessem, para que não houvesse confusão. Então aqui ele fala: se você achou aí, observem. Se você tem alguma questão relacionada aos versículos que estão aqui, ao versículo que está aqui, e alguma palavra que está aqui inserida, e você crê nesse Jesus, você está produzindo algum fruto que está aí, ou um, ou dois, ou três, ou todos, amém? Vocês têm o Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é caridade, na minha tradução, amor, em outras traduções, gozo, alegria. Alegria é alegrar-se com a alegria dos outros, não somente com a sua. Alegrar-se não somente com as suas conquistas, mas alegrar-se com a conquista dos outros. Chorar com a derrota dos outros. Alegrar-se com a alegria dos outros. Não ser uma pessoa egoísta, egocêntrica. Isso é o gozo, é a alegria. A paz. A paz não é um cartaz, não é uma passeata,
com panos brancos ou camisas brancas, não. A paz é tu perseguir ela, aonde tu fores, com quem tu estiveres. A paz é tu chegar num ambiente hostil e tu levar tranquilidade para aquele lugar. Tu chegar num ambiente e mostrar que tu tem Jesus no coração e demonstrar essa paz para os outros. A paz é alguém chegar no teu lar e sentir que há paz nessa casa, nessa habitação. Porque o templo que se fala do Espírito Santo é eu e você, onde o Espírito Santo faz morada. E se faz morada, aí é a paz. Longanimidade, ou seja, alguém te cutuca, alguém te instiga, alguém te fala alguma coisa para te entristecer e tu é longânimo, e tu vai levando na tua paciência, tu vai levando, orando por ele, orando por ela. Tu é longânimo, tu é elástico, tu se estende, tu não se quebra na primeira vez, tu demora-se a quebrar-se, tu se encurva muitas vezes por ser humilde, e Deus te exalta posteriormente. Isso é longânimo. Benignidade. Ser bom não é uma questão que Jesus fala quando o rico vem para aproximar-se dele. Olha, Senhor, eu vou, tu fores e eu obedeço os mandamentos, eu chamou de bom mestre. Não, bom é meu Pai que está no céu. Jesus assim, colocou-se na situação dele, de igualdade. Então a benignidade nada mais é de que nós, com essa caminhada, se nós somos alguém por Deus, não se exaltar por isso. Porque é uma coisa imerecida que nós recebemos, porque talvez Deus, por sua misericórdia, olhou para nós, na nossa insignificância, complementou nós com sua graça, recebemos essa adoção de filho, porque cremos em Cristo, que é Filho de Deus, e agora somos benignos para com aqueles que até que são mal para conosco. Não tratamos da mesma forma como somos tratados. É por isso que Jesus disse, olha, se alguém te dá um tapa num lado do afado, oferece a outra, oferece a outra. Claro que isso é fisicamente falando, não é espiritualmente dizendo. Alguém te instiga para ti, olha cara, eu vou caminhar até lá em cima, tu vai comigo, vou, até mais. Alguém está com frio, tu tem uma, não, tem mais uma túnica, pode levar, não vai fazer falta. Isso é benigno. Juntamente com a bondade, porque uma se encaixa com a outra. A fé é aquilo que a gente não vê e que imagina que vai acontecer. É aquilo que a gente espera sem saber que existe. Isso é fé. A fé é uma certeza, é uma convicção da nossa parte, que a qual muitas pessoas que não creem em nada se admiram da nossa fé. Até o ateu, o Karnal, Leandro Karnal, disse, eu queria ter a fé que vocês têm, mas não tem. Ele é só em cima da questão da teoria, só a questão do estudo da ciência, e não tem a profundidade espiritual que nós temos, a igreja, quem está em Cristo. Mansidão. Águas turbulentas? Não. Manso. Quando tu olha a lagoa, não tem um ventinho, a água está paredinha. Como a lagoa está aqui, o mar também está. Mansidão. Mansidão. De todas as questões de relação com pessoas, casal, pai e filho, relacionamentos de pessoas na sociedade, no trabalho em si, tu em todos os momentos, tu é temperado, tu é manso, tu é sal, tu é luz, tu é manso. As pessoas te ofendem, as pessoas pensam mal de ti, tu está fazendo uma coisa e estão imaginando outra. E tu sabe que tu tem a graça, a mão de Deus sobre ti, que te protege, te guarda, te ilumina, tu é revestido ali com a armadura de Deus, Efésios 6. Essa mansidão, nada aqui de fora vai atingir você. E você ainda vai ganhar essa alma, porque eu tenho testemunhos aí que eu ganhei pessoas de ser maltratado, de ser injuriado, de ser perseguido. E eu ser manso e ganhá-lo. Que essa é uma obrigação minha? Não. É que está na vocação de fazer alguma coisa para alguém, entender que viver em paz e ser manso, ser humilde e viver na santificação, na presença de Deus é muito melhor que ser arrogante, ser prepotente, estar brigando e falando palavrões e destruindo a sociedade, e principalmente começar dentro de casa. Isso aí, a mostrar para as outras pessoas, não para querer se aparecer, tocar trombeta ou dizer que é melhor. Não, somos fracos, pequenos e somos pecadores. Mas que haja uma referência
no nosso lar, principalmente na nossa casa. Porque se alguém vê na rua, não, mas ele é só dentro de casa, não, ele é só na rua, não, eu conheço fulano, é fulana, em todo lugar que ele é assim. Temperança, ser temperado. A frieza não te traz dano, muito calor também não te prejudica. Tu tá no meio das pessoas da alta sociedade que tem mais poder aquisitivo, não muda a tua personalidade. Tu tá no meio da plebe, tu tá no meio das pessoas mais humildes, não muda o teu caráter. Tu não é uma pessoa que se exalta no meio das pessoas mais humildes, e tu não é uma pessoa que se sente inferior no meio das pessoas mais ricas. Tu é o que é, porque Jesus diz, antes de Abraão existir, eu sou. Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, e nós somos o que somos em Cristo. Então, em todos os lugares, nós não mudamos a nossa personalidade. O nosso caráter deve ser sempre o mesmo, em constante elevação espiritual, crescendo na medida exata até chegar em Cristo Jesus. Efésios 4, 11, 12, 13, no versículo 13 fala que nós chegamos ao crescimento espiritual, ao qual nós possamos entender Cristo, ao qual Ele se revela para nós, no seu amor de morte de cruz, na sua ressurreição plena, a qual Ele foi testemunhado por mais de 500 pessoas, depois só ficou 120 que receberam a promessa. Então há um seleto. Deus que quis assim que as pessoas foram selecionadas, não. As pessoas têm a liberdade de escolha, as opções de andar pelos caminhos tortuosos ou no caminho mais plano, de cortar atalho ou de fazer uma escolha totalmente equivocada e ir para o precipício. Que nós tenhamos ouvido atento para ouvir a voz do Senhor, a voz espiritual dele, e que Ele sempre faça e esteja sempre em morada perpétua em vossos corações, iluminando os vossos sentidos, os vossos projetos, iluminando em todas as questões de relacionamento, de trabalho, na edificação de um lar, de um projeto de construir uma família, de direcionar os passos dos filhos, porque é uma grande responsabilidade para aquele que tem uma família, uns filhos, né, que estão em fase de crescimento, de criação, que ainda não se estabilizaram, que ainda estão estudando, estão balizando a sua ideia para o norte, para construir, para edificar-se, para amar alguém, construir uma casa, uma família, e nós olhar para nós e ter uma referência da nossa parte, da nossa pessoa. Então nós temos um grande compromisso, principalmente dentro da nossa casa, e isso se propaga na rua, se propaga nas sociedades, porque quando a palavra igreja diz eclésia, quer dizer chamado para fora, é para tu não ficar somente restrito a um ambiente, mas que todos os lugares que tu tiveres, tu seja uma referência para as outras pessoas, vendo Cristo. Quem olha para ti vê Cristo. Eu vejo Cristo em você, porque você está enxertado nele, que é essa igreja, que é a videira verdadeira, Cristo Jesus. Amém? Amém. Então tá, fica as indagações, fica as colocações dos amados aí, referente à mensagem. Tem plena liberdade de falar. Realmente, eu acho que falo sobre a paz. Eu já escutei muito pessoas dizer pra mim assim, me passa uma paz. Até esse dia meu cunhado agora veio aqui, eu falei que me fizeram uns dias ali. Ele chega, tanto não é a casa, porque eu já morei em vários lugares. Cada vez que ele vem pra cá, ele diz assim, ai, assim, esse lugar, essa casa, né, a sua casa me passa assim uma paz, né? Eu me sinto tão bem vindo aqui, né? Parece assim que tira todo aquele estresse, né? Então, que você no seu ambiente você faz a paz. Daí não é a casa. Não. É você que passa isso, né? Que vem de Deus para você, você passa para os outros essa impressão que é verdadeira. É verdade. E a gente sente também quando vai, né? Ou vai conversar com uma pessoa, às vezes sente o peso, a fragrância, né? Ou a paz, né? Que ela te passa. Sim. Pessoa negativa, né? Pessoa totalmente com o polo virado para o outro lado. E às vezes até tu se sente carregado, às vezes até há um tempo atrás eu me senti assim, né? Quando tu vai falar sobre, eu não sei muito sobre a palavra, mas pouco sei, eu tento passar, né? Às vezes a pessoa vem a ti, né? Buscar, parece assim que ela sente que tem como passar alguma coisa. O salmista diz que não é para sentar a roda dos escarnecedores, né? Sim. Os escarnecedores são essas pessoas que falam coisas que não convêm, que são negativas a todo ponto,
e que acreditam muito no espírito contrário, que é o espírito da luz, que é Deus, falam muito de demônio, de trevas, etc. Então não se senta na roda desses escarnecedores, não jogai pérolas aos porcos. Então tem outras pessoas que estão sedentas e famílias que precisam de ouvir. Só que delas se sugam. Muitas vezes eu tinha um pouco de receio de passar alguma coisinha a falar. Dizer, ó, busca lá na Bíblia, em tal lugar, tá lá, tá escrito. Sim. Não sou eu que estou te dizendo, tá escrito, né? E só que daí, nossa, eu ficava mal uma semana, assim, mal mesmo, tem dia que eu estava depressiva, ruim. Daí conversando, né, com pessoas mais vendidas, disseram, não, você tem que ir pra igreja, tem que buscar força, né? Se há mais de um. Deus é bom, misericordioso e concede aquilo que tem o desejo do nosso coração segundo a vontade dele. Que mistério é esse? Eu vou pedir alguma coisa que Deus quer, mas eu tenho que falar com ele e pedir, segundo a vontade dele, ele vai me conceder. Mas tem uma coisa verdadeira que é bíblica e que se fala em Salomão lá em Reis 3 e Tiago fala em 7, no 5. Peça sabedoria. E tu pedindo sabedoria para Deus, ele te concede, daí tu vai ter discernimento em relação a todas as questões. Essa questão de quem é, quem está se aproximando, quem vem lá. As pessoas aproveitadoras que você disse. Até tem como se fosse uma parábola, mas não é. É uma comparação de dois animaizinhos, um escorpião e um sapo querendo atravessar um riacho. O escorpião pede uma carona para o sapo para atravessar. E o sapo com receio, não, mas tu é um animal que tem ferrão, eu não posso te dar uma carona para o outro lado, tu vai me ferroar, né? Disse, não, eu preciso, tu vai me ajudar, eu preciso chegar do outro lado. Insistiu tanto que ele deixou. O sapo foi o escorpião nas costas. Chegou do outro lado, o escorpião ferrou ele. E daí ele do outro lado já no barranco, o sapinho mergulhando, por que tu fez isso, morrendo, né? É porque eu sou escorpião. É a natureza. Está na natureza. Então tem pessoas que gostam de se aproximar de certas pessoas, porque ser bom é uma coisa, ser bobo é outra. Né? O Espírito de Sabedoria nos dá o discernimento para a gente saber lidar com essas questões. Que a gente já apanhou muito aí, por ser bom e bobo. Eles acham que ser crente é bobo, né? Então não podemos deixar isso porque Deus nos chamou. Não, Deus chamou para ser cabeça. Não, não leva para esse lado. Porque tem na nossa sociedade, no trabalho, tem o chefe, tem o empregado, tem o que é mandado, tem aquele que manda. Mas tudo que nós façamos para a honra e glória de Deus. Isso é ser espiritual em todos os momentos. Claro, tu tem a válvula de escape. Tu tem um momento, opa, chegou no meu limite. Mas ainda tem mais um recurso. Jesus diz assim, fecha a porta do teu quarto, ora a Deus em secreto ele te escuta. Então tem sempre tem uma porta, e a porta é Ele. Quem entra, entra e sai. Cristo. E ouve a voz dele, Ele conhece as ovelhas e nós, ovelhas, conhecemos a sua voz. Então se você está nessa graça, nesse amor profundo que vem de Deus, você é mais que vencedor. Por aquele que já venceu tudo, né? Estamos seguindo aquele que é o grande Senhor, Salvador de nossas vidas. Isso aí me lembra da história de Pedro, que Pedro, antes de negar, ele tinha uma natureza, ele era brigão, quando eles saíam a pregar, ninguém queria sair junto com Pedro, mas nem eu vou com Pedro, porque o Pedro chegava lá, queria meter o pau na pessoa, se convertia na mágoa, né? Mas aí Jesus chegou para ele e depois falou, né? Então ele disse, tu vai me negar ainda. Quer dizer, ele não tinha um amor ainda por Cristo, ele foi ter depois, né? Que aí que desprendeu. Em Atos capítulo 10, versículo 34, ali que ele se converte. Então a natureza dele era assim, que foi dado. É tremendo. Por causa de uma vez eu vinha vindo pra cidade lá onde eu morava. Telefone novinho que eu tinha comprado num dia, no outro dia, eu vinha vindo com uma motinha dessas Motorolazinha. E eu abri ela estragou e eu abri um jornal, deixei meu celular assim para não pegar poeira, mexi. E em seguida eu fiz ela funcionar de novo, montei nela e me mandei. Uns 3 km para lá quando eu entrei na cidade, meu celular ficou em cima do jornal. Digo agora, não vou voltar mais lá, vou voltar para trás, troço já estava enguiçado aqui, eu já estou mais perto do recurso, vinha vindo um gurizinho, um moreninho. Digo, ô guri, vem cá. Quando eu olhei assim, o maior ladrãozinho da vila que tinha. Mas eu vou pedir para ele buscar meu celular. E lá embaixo da luz, na frente do sítio do fulano lá, do Dani, deixei meu celular, tá em cima no jornal.
Tu busca pra mim? Busco. Ele pegou a bicicletinha e saiu. E eu acreditando que não, ele vai voltar com o meu celular. Eu não acredito que ele vai me dar um nome no meu celular. Aí ele, daqui a pouquinho de longe eu vi o brilho do celular assim. Ele alcançou meu celular assim e disse assim: ô tio, obrigado por confiar em mim. Que ninguém mais confia em mim porque eu era ladrão, eu roubei muita gente e ninguém quer me dar um pátio mais pra capinar. Ele disse: mas Deus não vai permitir mais que tu mexa nas coisas dos outros. Sim. E tu vai arrumar serviço, vai trabalhar. Aí passou-se uns 4 ou 5 meses e ele me encontrou lá no bar. Ô tio, o que tu quer tomar? Eu, não quero tomar, né? Eu tô trabalhando, tio, nunca mais mexi nas coisas dos outros. Parece que assim, ó, aquele dia que eu te alcancei teu celular, Deus me abençoou. Abriu a porta pra ele. E foi, ele começou a trabalhar, ele parou de roubar. Que bom, né? Porque eu acreditei nele, sabe? Sim, tem que dar um voto de confiança, né? E se a pessoa fica rotulada, porque andou na sociedade todo torto numa ocasião, e os outros ficam olhando com preconceito, né? Em cima daquilo ali, olhando somente a parte externa ou as coisas que ele fez errado. E ele me disse bem assim, ó, eu podia ter roubado teu celular. Era só eu te dizer que não estava lá. Sim. E tu ia não ia acreditar em mim. Ia ficar achando que eu te roubei, porque eu sou assim. Sim. Tá. Aí eu digo, não, mas eu confiei que tu ia buscar, porque eu não tinha, a única solução que tinha era tu buscar pra mim. Eu não podia voltar pra trás, e ele foi lá e me entregou. Aí ele dizia assim, tipo, porque eu sou preto, eu sou ladrão, aí ninguém vai confiar em mim. Sim. Aí eu digo, não, mas eu confiei em ti, que tu ia buscar, porque eu não tinha outra solução. A sociedade é preconceituosa. E nós, infelizmente, nós temos algumas denominações cristãs, que se dizem cristãs, que são preconceituosas. As pessoas, né? Rotulam pessoas, marcam pessoas, estigmatizam pessoas, chamam pra frente muitas vezes. Eles alegam julgo desigual. Pois é, mas daí chama a pessoa, vem como tu estás. Isso. Vem como tu estás, vem como tu estás. Daí a pessoa vai lá toda esfarrapada. Digo assim, na sua alma, seu coração todo triturado. E eles vêm, abraçam ela. Passam uns dias, eles começam a colocar isso. A pessoa começa a ficar oprimida, começa a andar com medo, não sabe mais o que faz. Saiu de um jugo e caiu no outro. A liberdade que Cristo nos deu não é para isso. A liberdade que Cristo nos deu e nos dá efetivamente na nossa caminhada, quebrando os grilhões do pecado, tirando o jugo da lei, da servidão, do mal, é para nós ter liberdade em Cristo e não dando ocasião à carne e ao pecado. O Espírito Santo nos testifica e nos diz que existe uma linha imaginária, essa linha imaginária, o Espírito Santo que diz: olha,